O modelo de entrada, processamento e saída é uma abordagem amplamente utilizada na análise de sistemas para descrever o funcionamento de um programa. Neste breve exemplo, iremos descrever como utilizar variáveis nos tipos mais usuais do C# numa aplicação do tipo console. Numa aplicação tradicional temos a entrada de dados, que são normalmente os valores inseridos ou selecionados pelo utilizador. Depois temos o processamento, ou seja, um conjunto de cálculos realizados sobre os dados inseridos, cujos resultados são exibidos ao que se designa como saída de dados. O C# é uma linguagem de programação fortemente tipada, o que significa que todas as variáveis devem ser declaradas previamente, ou seja, devem ter um tipo de dado declarado. Em C# temos dois tipos de dados, dados de referência e valor. Os dados de referência são também conhecidos como objetos e que guardam endereços de memória de dados. Já os dados do tipo valor contêm diretamente os seus valores, ou seja, a variável copia para dentro de si um determinado valor. Para declarar uma variável, temos de indicar um tipo e um nome único para identificar a variável. Genericamente, podemos classificar os dados como numéricos, em que tem uma parte inteira de armazenamento de dados, ou com parte decimal, em que os dados são do tipo real e vão armazenar um valor decimal. Podemos, na declaração, atribuir ou não um valor à variável, que será o valor inicial dessa variável. No entanto, não esquecer que o valor será alterado ao longo da ao longo da execução do programa ou da aplicação. Também é possível declarar variáveis na mesma linha, desde que separadas por vírgula, e que sejam também do mesmo tipo. No Visual Studio, o ondulado a verde abaixo do nome da variável avisa o programador que a variável ainda não recebeu qualquer valor inicial ou ainda não foi incluída em algum cálculo. Temos assim os chamados dados numéricos. E existem outros, como os dados literais. Estes contêm letras, símbolos, palavras ou frases e podem também conter ou não um valor inicial. Um outro tipo especial do C# é o tipo string, que armazena valores designado por cadeias de caracteres. A diferença nestes literais entre char, ou seja, apenas um caractere, será o delimitador usado. Num caractere simples temos aspa simples e numa cadeia de caracteres temos a dupla aspa a delimitar os valores que estão contidos nestes literais. Por fim, temos os dados lógicos, que são do tipo o bool e apenas assumem dois estados possíveis, que é o true e o false, verdadeiro ou falso.
Neste exemplo, apenas vamos exemplificar as mais usuais, mas existe um conjunto mais alargado de tipos de dados que podem ser consultados na documentação da linguagem ou em inúmeros sites dedicados ao C#. É importante saber quais são os valores limites que o tipo de dados pode conter e devemos sempre escolher o mais adequado para que o que pretendemos armazenar. Passamos agora o nosso foco aqui para a entrada de dados e sendo uma aplicação de consola, será importante indicar com precisão ao utilizador o que é que queremos que ele digite. Vamos começar aqui por uma pequena mensagem e iremos armazenar este valor na variável nome. Para isso, vamos atribuir a nome, a variável que já tínhamos criado, o valor que vamos obter através da digitação do utilizador. É importante referir aqui que o valor inicial desta variável nome irá ser alterado com uma nova cadeia de caracteres que vai ser digitada pelo utilizador. Temos assim a nossa primeira entrada de dados, mas no entanto vamos solicitar algo mais ao utilizador. Pretendemos então obter um valor inteiro para um lado de uma forma que há de ser digitado pelo utilizador. Obtemos o outro valor do outro lado, necessitamos aqui umas pequenas alterações. Neste caso aqui, esta instrução, utilizamos uma conversão porque tudo o que é digitado na consola, o Visual Studio assume como texto. Ora, o que nós temos para o lado 1, para esta variável, é um tipo inteiro. Então teremos de fazer uma conversão para inteiro do que vem digitado através da consola pelo utilizador e assim obtemos um valor inteiro para esta variável. Vamos agora aproveitar a técnica do copiar e colar e vamos usar estas duas instruções para obtermos o outro valor do outro lado. Necessitamos obviamente fazer aqui umas pequenas alterações, senão o utilizador pensa que está a ter uma repetição. E neste caso aqui não esquecer que temos de ajustar a variável. Portanto, tenho o lado 1 e o lado 2. Algo que o Visual Studio também assume é os erros de digitação. Neste caso aqui, o lado 2, temos aqui um warning, um aviso a dizer que o lado 2 não existe no contexto atual. Significa que ele não sabe que variável é esta, que declaração. Porque nós aqui na declaração inicial temos lado 1 e lado, obviamente, que teremos de alterar aqui para lado 2 para isto bater correto com o nome das variáveis. O processamento de dados consiste no cálculo de resultados usando as variáveis em operações aritméticas, relacionais, lógicas, de atribuição ou de comparação. Em C#, os operadores aritméticos não fogem muito dos tradicionais, como o sinal mais para a adição, o menos para a subtração e depois o asterisco para a multiplicação, a barra para a divisão e o percentagem para o resto da divisão. O que queremos fazer é o cálculo da área da forma. Portanto, o que queremos fazer é fazendo a multiplicação
os dois lados. Eu estou aqui a fazer uma declaração de uma variável, área, que não existia, e estou a atribuir um cálculo. Isto é possível, no entanto, devemos ter atenção que esta declaração seguida de um cálculo, de um processamento, só deve ser feita quando temos a certeza que esta instrução só é feita uma única vez na execução do nosso programa. Significa se por algum lado passasse aqui a segunda vez no código, a execução iria provocar um erro, pois estávamos a tentar declarar uma variável que já existia. Neste processamento vamos ainda determinar se a forma é um quadrado ou um retângulo, comparando os seus lados. Então poderemos utilizar aqui uma estrutura que é uma decisão binária simples. Iremos verificar se o lado 1 é igual ao lado 2. E assim estamos a utilizar aqui um outro operador, que é o operador de comparação. É um operador relacional, igual, e isto é utilizado para verificar se dois valores são iguais, ou duas variáveis são iguais, ou uma variável igual a um valor. Neste caso aqui, para o exemplo, o que queremos fazer é esta decisão, alterar ali o valor daquela variável booleana. Se for o lado 1 igual ao lado 2, aqui estão os dois lados iguais, isto seria sempre verdade. Se o lado 1 for igual ao lado 2, seria verdade, que era um quadrado, e no situação que fosse falsa a condição, iríamos dizer que a variável booleana dizer quadrado teria um valor falso. E assim teríamos uma informação se de facto a forma escolhida, consoante os lados, seria um quadrado ou um retângulo. Na saída de dados são exibidos os resultados, sejam os valores solicitados ao utilizador ou o resultado do processamento efetuado. Relembrando que estamos a trabalhar numa aplicação de consola, iremos ter cuidado também na mostra dos valores e nas mensagens que estão associadas aos valores que são exibidos nesta saída de dados. Poderemos então fazer uma saída simples de uma variável, neste caso área, ou então fazer algo que também que é a saída formatada, ou seja, numa mensagem podemos colocar valores que são apresentados entre chavetas. Vamos então fazer mesmo isso. Vamos começar aqui por enviar uma mensagem, escrever o nome do utilizador, já que obtivemos o seu nome. Então vamos enviar uma mensagem ao utilizador e iremos utilizar então as chavetas para usar um valor que vai ser exibido na mensagem. O valor dentro das chavetas, neste caso 0, identifica a posição do valor a mostrar. Será aqui as variáveis, seria o primeiro valor que estivesse imediatamente a seguir ao fim da mensagem, identificada pela dupla aspa como delimitador. Neste caso só temos uma, portanto será a posição 0. Se tivéssemos mais, como iremos ver a seguir, este valor vai ser aumentado. Então temos aqui outra saída formatada, é que neste caso aqui já temos dois valores que serão exibidos dentro desta mensagem. Reparar aqui também que utilizamos o método write e não writeLine. Neste caso o write apenas escreve o texto, enquanto o writeLine irá, para além do texto, inserir uma quebra de linha. A ideia será juntar aqui estas duas mensagens, ou significa que não existe aqui uma quebra de linha, e depois iremos, obviamente com outra instrução, exibir aqui o valor da área.
Para completar o nosso código, vamos usar também uma estrutura de decisão binária para determinar se a variável quadrados tiver o valor true. Significa isto que estamos perante uma forma quadrada em que os dois lados são iguais. Nesta estrutura, o que fizemos relativamente à anterior foi prescindir ou não utilizar as chavetas, porque estamos a utilizar apenas uma instrução em cada uma dos membros da saída de verdade ou falso. Então isto também será uma forma de abreviar o código. Outra forma de abreviar também será prescindir aqui do comparador igual a true e por defeito a condição assume que o quadrado tem o valor true. Para terminar, o console read key, que vai permitir que o programa é executado no console e não termine automaticamente assim que forem inseridos todos os dados. Vamos então fazer a simulação, vamos a depurar, fazer aqui iniciar o F5 e fazer então a execução do nosso programa. Vamos colocar valor 10 e para termos a certeza que os lados são iguais e então forma um quadrado. Vamos tentar novamente, mas agora com valores diferentes. E para termos a certeza que o nosso código está a funcionar corretamente.